depois da Santa Missa, imagem aqui da nossa igreja, inclusive, belíssimo mosaico. A gente inicia a nossa programação aqui no A Vida Não Para. Estamos prontinhos para começarmos mais um dia aqui no nosso programa. Então, você é minha companhia por essa próxima hora e eu sou a sua companhia também. E tem muita novidade, tem muita coisa boa que a gente traz para vocês, muita informação. A gente começa com boas informações sobre, din-din, dinheiro. No programa de hoje, a gente vai conversar com o economista que vai esclarecer umas dúvidas muito frequentes, né? Para a gente poupar dinheiro. Essa é uma época do ano que tem muita conta, tem muita coisa acontecendo, né? Tem diversas contas para pagar, tem impostos, na verdade, PVA, IPTU, tudo vem junto. Só que a gente também tem metas, que a gente gostaria de bater essas metas também. Organização. E para a gente se organizar financeiramente, a gente precisa de umas dicas. E essas dicas você vai receber daqui a pouco aqui no A Vida Não Para. Combinado? Agora me responde uma pergunta importante. Presta bem atenção. Você tem muitas dúvidas sobre, por exemplo, o tempo? O tempo está passando muito rápido, na sua opinião? Já vamos colocar o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp, porque eu quero saber de você. Você acha que o tempo está passando muito rápido? Eu vou ler os comentários que vocês enviarem para mim aqui nesse número, tá? Quero saber, será que o tempo passa muito rápido mesmo ou é a gente que está assim tão atarefado, com tanta coisa para fazer, que a gente não percebe isso? Os jovens, por exemplo, nas redes sociais, a gente percebe muito isso, né? Esse consumo muito rápido de informação, isso afeta a nossa maneira como a gente lida com o tempo. Na escola, por exemplo, isso acontece. No trabalho, isso acontece todos os dias. E aí, como é que a gente consegue se organizar de alguma maneira para a gente deixar essa parte psicológica mais leve, menos afetada com esse tempo passando tão rápido? A gente vai conversar com uma psicóloga daqui a pouquinho que vai dar algumas dicas para a gente reaprender a lidar com esse tempo nessa época de tanto imediatismo que a gente está vivendo. Combinado? Então não sai daí que tem muita coisa boa hoje para você conferir aqui comigo. E claro que a gente tem que falar dela, da temida lista de material escolar. Ela já tá aí no seu celular, tenho certeza. Já tá aí, impressa em algum lugar da sua casa. E é isso que a gente quer saber. Hoje eu vou pedir para você dar um tempo, esperar um pouquinho para comprar esses materiais. Não compre hoje, tá? Espera, assiste essa entrevista hoje. A gente vai conversar com um advogado especialista em direito educacional, que ele vai dar algumas dicas pra gente do que é certo e do que não é certo uma escola solicitar de material. Por exemplo, solicitar uma quantidade de papel exagerada, né? Será que o seu filho vai fazer uso de 5.000 folhas sulfite? Presta atenção nisso. Ou, por exemplo, copos plásticos, tinta para impressora. O que está acontecendo? A gente vai descobrir daqui a pouquinho o que pode ser exigido e o que não pode, o que realmente você deve comprar e o que você não deve comprar. Inclusive, você pode se recusar a comprar. Tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos começar? Hoje acontece a tradicional bênção de carros e também das pessoas, né? Na Igreja Nossa Senhora das Mercês, aqui em Curitiba. Isso ocorre desde 1952. Os católicos levam seus veículos, né, para a porta da paróquia, na Avenida Manuel Ribas, para receber as bênçãos e as graças dos freis capuchinhos. O Lucas Marconsoni, nosso repórter, esteve lá e traz as informações para a gente. Oi, Carla, muito boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o programa A Vida Não Para. E para a vida não parar, Carla, nós precisamos de bênção. É por isso que desde 1952 os freis capuchinhos aqui da paróquia Nossa Senhora das Mercês, no bairro Mercês, em Curitiba, realizam a tradicional bênção dos motoristas. Mas não é só os motoristas que recebem bênção. Pessoas a pé trazem seus pets, trazendo também itens pessoais para serem abençoados e também participam das celebrações que acontecem dentro da paróquia Nossa Senhora das Mercês aqui em Curitiba. Primeira sexta-feira do mês, essas duas faixas da Avenida Manuel Ribas, aqui no bairro Mercês, são fechadas, exclusivas para a bênção dos automóveis. Aqui passam vários veículos durante o dia, até as 9h30 da noite terá bênção aqui para o pessoal de Curitiba e região metropolitana. E o pessoal vai passando e para os carros na frente dos freis. São 63 freis revezando o dia todo
para abençoar o pessoal aqui de Curitiba e região metropolitana. E você que está precisando de bênção, quer receber a sua bênção para começar o ano muito bem, vem para cá. Vamos acompanhar aqui a bênção? O próximo veículo vai parar aqui e o Frei vai abençoar o motorista e também toda a família. Paz e bem, como a senhora se chama? Cíntia. Cíntia. Então vamos nos colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de infinita bondade, derramai as vossas bênçãos e as vossas graças sobre a Cíntia e sobre toda a sua família. Concedei-lhe sempre muita proteção nas estradas desta vida e a todos que irão conduzir o veículo, muita sabedoria e prudência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem todo ano aqui receber a bênção? Todo ano, sim. É importante para você, para sua família? Sim. Por que é importante? Para se sentir protegida, né? Abençoada pro resto do ano. Tá certo. É uma tradição já. Já. Bacana. Muito obrigado, tá? Feliz Obrigada. ano novo pra você. Então é assim, várias pessoas, vários motoristas passam por aqui. Tá esperado, cara, 20 mil veículos passar o dia todo aqui. Até as 9h30 da noite tem muita bênção. E eu convido você que está acompanhando o programa AVP, A Vida Não Para, para vir também receber a sua bênção aqui na paróquia Nossa Senhora das Mercês, no bairro Mercês, em Curitiba. Da Lucas, bom demais, tá aí, dica boa para você que ainda não foi. Essa bênção ocorre até as 21h30, até as 9h30 da noite, tá? Então, as duas pistas, os dois lados ali da Manuel Ribas estão já separados, isolados, para que você possa fazer, buscar essa bênção aí para o seu veículo, tá? É muito legal isso. Às vezes você não viajou ainda, ou você já viajou, teve um livramento na estrada, aconteceu algo assim que te livrou de um perigo muito grande. Então, vai lá agradecer e renovar essa bênção, combinado? E agora, a gente convida você para conferir a chamada da série Aleijadinho, uma produção original da TV Evangelizar, que regata a história e o legado desse grande pintor brasileiro. Uma jornada pela arte, pela cultura e pela vida de um dos maiores nomes do barroco no Brasil. Olha só. Na nova série especial da TV Evangelizar, nós viemos às cidades históricas de Minas desvendar os mistérios e detalhes de um personagem importante da história do Brasil, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Um exemplo de fé e de superação de quem deixou a dor de lado para trabalhar e deixar um legado. E a gente também vai conferir um pouquinho dessa série aqui no A Vida Não Para, já na próxima semana. Eu conto com a tua audiência. Combinado? Bem, o dia do nascimento do menino Jesus já passou. Mas você sabia que nós ainda estamos no tempo do Natal? Não? E em Maceió acontece, gente, o Natal Ecológico, que é um evento que já vem sendo realizado há alguns anos pelas Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Nesse evento, além de uma missa especial, acontece também a apresentação de muitos momentos culturais. São apresentações especiais para quem passa por lá e a gente foi lá conferir, com certeza. Orar, esperançar e agir com a criação. Esse foi o tema do Natal Ecológico de 2024, realizado pelas Filhas do Sagrado Coração de Jesus em Maceió. A noite contou com a Santa Missa e apresentações culturais e religiosas, em que o enredo foi o respeito e o cuidado com a natureza. Esta é a 9ª edição do Natal Ecológico. A celebração foi inspirada na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, em que ele convoca a todos para cuidar da casa comum, pensando no meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. O objetivo é exatamente essa conscientização que eu faço parte desse grande planeta da casa comum e tenho o dever de cuidar dele. Para o Monsenhor José Augusto, a fé se torna um instrumento importante na construção sustentável do planeta. A fé é chave de leitura dos apelos de Deus e todo agir de Deus nós começamos a percebê-lo
também dentro da nossa relação com a natureza e com os outros, na construção de um mundo verdadeiramente fraterno. Inspirados pela acolhida do Menino Deus em nossa vida, começarmos a refletir a nossa relação na nossa casa, na nossa família, no dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta e também com o meio ambiente. Eu aprendi mais a ter cuidado com a natureza, né? Estar em casa mesmo, com os filhos, com a esposa e com a família, né? Porque a gente vê que o pessoal joga lixo de qualquer forma, nas praias, nas ruas, dirigindo o pessoal joga saco plástico e tem tantas outras formas, né, de que a gente pode evitar, mas infelizmente o ser humano só pensa em si. Lindo, né, gente? Você viu só que emocionante? Então a gente ainda está nesse momento de Natal, não esqueça disso. E para quem usou e abusou do estômago nesse final de ano e nesse começo de ano, você comeu muito nas festas aí de Natal e Ano Novo? Então, no início do ano, gente, é sempre muito marcado, né? Por, assim, muita gente indo atrás de academia, as praças estão cheias, os bosques, os parques, todo mundo correndo, tentando colocar em dia aquela resolução de abandonar o sedentarismo, de adotar os hábitos saudáveis, né? Pois é, mas aí me diz uma coisa, você tá conseguindo botar isso em prática ou tá difícil esse comecinho do ano por conta de tudo que você comeu? Vamos lá para Fortaleza conferir o que o pessoal tá aprontando para tentar se colocar em dia nos exercícios físicos, olha só. No início do ano, muita gente coloca como meta fazer uma atividade física e sair do sedentarismo. A Renata, que exagerou nas festas, começou a caminhar. Essa época do ano não tem jeito, né? A gente se reúne com a família, com quem a gente ama e a gente acaba exagerando um pouquinho. Mas vim aqui para Fortaleza, já começar o ano com novas metas, saúde, qualidade de vida e tudo isso aqui inspira isso pra gente. E cada um tem a sua estratégia. A Elaine acredita na combinação alimentação saudável e exercícios físicos. Estou morando em Fortaleza há um mês, então eu já vim com essa meta estabelecida mesmo. Objetivo, todo dia fazer exercício, alimentação saudável, é isso aí. Os 3 primeiros meses são de muita procura nas academias. Isso porque muita gente tem que correr atrás do prejuízo da comilança do final do ano. Mas outras pessoas já pensam um pouco mais à frente. Afinal, o carnaval já está logo ali. Parada há um mês na musculação, a volta da Ana Glória não tem sido fácil. Sempre vem as dores no corpo, mas depois melhora com o tempo. Como é que vai ser o 2025 esportivo? Pretendo dar continuidade até o final do ano. Continuar aí firme e forte. Exercícios físicos têm que ser bem orientados e jamais podem ser feitos de qualquer forma, segundo essa especialista. Primeiramente, procurar uma orientação médica, para o médico orientar, até por problemas cardíacos também, problema postural. É importante que passe por um médico antes de vir, né, para saber e tudo. Mas no caso existe também, não é uma regra, não é uma exceção. Existem pessoas que vêm, mas não deixam de ser bem acompanhadas também pelos profissionais. Chega aqui, conta se sente dores, se não, se tem algum problema, algum desconforto. Às vezes os desconfortos são mínimos e são até melhorados aqui dentro. Quem comemora esse aumento de alunos é o Guilherme. A unidade 24 horas está sempre movimentada. A gente consegue ver pelos números de um crescimento de 15% nesses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Em janeiro, as pessoas querem melhorar a qualidade de vida, querem ter algo novo na vida delas. E em fevereiro, onde é o carnaval, onde a pessoa quer estar melhor, com o seu corpo melhor e curtir um carnaval. Muito bem, se você é uma pessoa assim que está buscando esse objetivo aí, o carnaval é só em março, então você tem 2 meses, quase 2 meses para se colocar em dia com os exercícios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o quê? Organização. Organização financeira, organização para você começar o seu 2025 diferente. Tudo que você fez de errado em 2024, vamos deixar lá no ano passado. E agora, a gente vem para 2025 só fazendo o certo. Topa? É daqui a pouco, não sai daí.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com imagem de Colorado, cidade aqui no nosso Paraná. O nome Colorado vem da coloração da terra avermelhada dessa região, vermelho colorado. Então a gente agradece a companhia de quem acompanha a gente pela TV Evangelizar, canal 20 aí em Colorado. 33 graus nessa região linda aqui do nosso Paraná. Você sabe que muita gente que mora na região do interior do Paraná, oeste, noroeste do estado, a gente chama de pés vermelhos, né? Por conta da terra super vermelha dessa região. Região de Londrina, região de Maringá, Cascavel também tem essa coloração na terra e a gente chama eles de pés vermelhos. Muito, muito legal. Um pouquinho de curiosidade, né? Para você entender um pouco sobre o nosso estado também. Você que tá em todos os cantos do Brasil juntinho com a gente. Mês que vem, as aulas estão de volta para a alegria dos pais e para a criançada, né? Pois é, muitos felizes e outros não tanto com a volta às aulas, mas é hora de voltar à rotina. Só que agora em janeiro, os pais se organizam para quê? Para fazer a compra de material escolar, certo? Verificam o que dá para reaproveitar de repente no passado, dá uma olhadinha ali nos materiais que voltaram da escola, ou você passa batido e nem vê. Atenção! Tem itens desta lista, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, que as escolas, gente, elas devem fornecer, que elas não podem exigir que os pais comprem. Não podem exigir isso dos alunos. Quem vai esclarecer isso para a gente é o advogado especialista em direito educacional, o doutor Paulo Bandeira, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Carla. Prazer te receber aqui. Obrigada por ter aceito nosso convite nesse segundo dia útil do ano, né? Tá por Curitiba, tem que estar aqui na Vida Não Para. Agora, para a gente começar esse assunto, a maior dificuldade dos pais é dizer não para os filhos na hora da compra do material, mas tem gente que não consegue dizer não nem para a escola. Tem dificuldade de falar, não, isso daqui que está na lista eu não vou levar para a escola, eu não vou comprar. E aí? A gente precisa entender que as escolas podem solicitar as listas de materiais, né? É normal e é legal que essa exigência seja feita. O que é importante entender é que materiais de uso individual são obrigatórios. Cadernos, lápis, desde que sejam solicitados numa quantidade razoável e que exista um bom senso para essa solicitação. Agora, materiais de uso coletivo, esses sim devem ser observados pelos pais e eles são vedados. Ou seja, as escolas não podem solicitar esses produtos de materiais de uso coletivo. Então, por exemplo, o que seria o material de uso coletivo? Materiais de higiene, papel higiênico, materiais de escritório, que naturalmente não sejam utilizados na atividade educacional. Então, copos plásticos, até mesmo os materiais de uso individual, se eles forem considerados em grande quantidade, 5.000 folhas para um ensino infantil não faz muito sentido. Eles também podem ser questionados. Mas é importante que as famílias observem nessas listas quais são os produtos de uso individual, claro que daí podem ser solicitados pelas escolas, mas aqueles de uso coletivo, assim como a gente já fez essa referência, não são obrigados a fazer a aquisição. Então, podem ser questionados com relação a essas aquisições. Certo. Outra coisa que fica assim, uma pulguinha atrás da orelha, é o material didático. O que é material didático em si e o material de uso individual? Porque são coisas diferentes, tá? Muita gente às vezes acha que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, mas não é. Tem o material didático que é fornecido muitas vezes pela própria escola, com marca da escola, e você tem que comprar esse material, que são os livros, isso? Sim, os materiais didáticos, muitas escolas têm um convênio ou uma vinculação com uma editora ou alguma empresa que fabrica esses materiais. Então, eles são dissociados da lista de materiais individuais. E, portanto, os pais devem também fazer a aquisição desses materiais didáticos. Claro que, a depender de cada escola, pode ou não optar por um material didático. Tem escolas que, eventualmente, podem deixar ao critério da própria família, mas cada escola vai, então, indicar quais são esses materiais didáticos vinculados para aquele ano ou para aquela série daquele aluno. Certo. Importante, tá? Às vezes você quer reaproveitar um material. A escola pode negar esse reaproveitamento? Por exemplo, material didático, né? A questão do material didático, antigamente, vamos dar um exemplo aqui, não, nem tantos anos atrás assim, tá, gente? Vamos dar um exemplo assim de uns 15 anos atrás. Os livros, você não podia escrever no livro. O livro era para consulta e você escrevia no caderno, certo?
Uns anos para cá, isso mudou. O material didático ele vem agora com linhas para você escrever no próprio livro, diretamente no livro, o que impede que esse livro acabe sendo reaproveitado num outro ano. De repente, a pessoa que está nos assistindo tem um filho numa idade, outro em outra idade. Um material poderia ser reaproveitado pelo menor, por exemplo, para o ano seguinte. Mas, nesse caso, isso acaba ficando inapropriado por conta do escrever no próprio livro, né, doutor? Sim, se esses materiais tiverem já com escritas, rabiscos, eles naturalmente não vão poder ser reutilizados. A reutilização desses materiais, do material didático, ele pode ser reutilizado desde que o material do próximo ano não tenha uma edição nova ou que ele não tenha sido atualizado. Então, as famílias nesse caso, podem reutilizar. Agora, se houver rabiscos, enfim, que esses materiais estejam inapropriados para uso ou que eles tenham sido atualizados de um ano para o outro, aí realmente a escola pode exigir que os materiais didáticos sejam novos para o próximo ano. Certo. E daí essa compra, obrigatoriamente, tem que ser feita com a escola. Sim, a escola pode oferecer a opção da aquisição pela própria escola, né, mas nunca somente pela escola. Deve haver um outro canal também de aquisição desses materiais, mas é importante que as famílias tenham opção, né? Então a escola pode oferecer preços mais atrativos do que o próprio mercado, mas a família deve ter a opção de adquirir ou da escola ou de uma outra vinculação. Certo, então dicas aí para você já se organizando para esse próximo ano. Agora, doutor, dentro dessa questão do reaproveitamento, cadernos que não foram usados até as últimas páginas, borrachas, lápis, canetas, tudo isso a gente tem que se organizar financeiramente, porque é um material que vai custar dinheiro. A hora que você chegar para comprar o material, você vai se assustar com os valores, tá? E a pesquisa tem que ser feita, né? Sem dúvida. A pesquisa e a comparação de preços entre lojas é muito importante. E também a aquisição antecipada desses produtos. É importante que as famílias não deixem para comprar esses produtos somente no início do ano letivo. Certamente esses produtos estarão mais caros. Outra situação que é importante as famílias observarem é fazerem essas compras em grupos, né? A reunião de pais e de famílias que têm uma mesma semelhança de listas de materiais podem ir em lojas especializadas e barganhar um preço mais atrativo de desconto. E outra situação também é a reutilização dos materiais. Então, a diferença de preço é grande, né? É significativo. De uma loja para outra, ela tem uma variação muito grande. Então, essa pesquisa já antecipada e a aquisição desses materiais antecipados tendem a trazer um desconto maior para a família e nessa época do ano é mais do que natural que as famílias procurem não ter uma despesa tão grande assim com listas de materiais. Então, fica a dica para você. Outra informação. Eu, como mãe, já fiz uma breve pesquisa e constatei que tem uma diferença de até 200% no preço de uma borracha. Da mesma marca, do mesmo estilo, só que de loja para loja. Então, assim, uma você compra por um valor, o outro está lá nas alturas. Então, é importante pesquisar. Claro, a gente tem que ter bom senso também. Eu não vou comprar uma borracha que custa 200% menos num bairro completamente distante de onde eu estou, porque eu vou gastar combustível para isso. A gente tem que ter bom senso, tem que ter noção também, né, doutor? Mas assim, tentar fazer essa pesquisa, e o bom que a maioria das papelarias, das lojas que vendem esses produtos, fazem pesquisa via WhatsApp, né? Você pode mandar lista. Sim, existem canais de comunicação que facilitam muito essas pesquisas, né? Aplicativos hoje também que fazem comparações de preços. E é importante dizer também que essas listas de materiais, as marcas não podem ser exigidas pelas escolas. Então as famílias têm a opção de, claro, comprar aquele material solicitado pela escola, mas não de marcas previamente definidas. Então isso também existe uma vedação legal para isso. Então você vai comprar aquilo que você pode bancar, simplesmente, o valor que cabe no seu bolso e, claro, com parcimônia. Esse negócio de mandar copo plástico para a escola, de mandar 5.000 folhas de papel sulfite, gente, tem que ter muita noção realmente, tá? Então o ideal é a gente prestar mais atenção no material individual que o seu filho vai usar e a lista de materiais que a escola exige, mandar até aos poucos. Tem muita gente que faz isso, né? Sim, na medida em que as famílias são solicitadas para que esses materiais sejam enviados, não necessariamente precisa ser realizada a aquisição toda ela no início do ano, né? Precisa entender aí que existe um bom senso também das escolas e das famílias, até para que essa economia seja efetiva. Certo. Doutor, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Foi esclarecedor, né? Foi esclarecedora essa conversa, te agradeço e te convido para você voltar mais vezes aí, porque eu sei que esse começo de ano aí nas escolas vai ser aquele movimento e eu já te convido a voltar para a gente continuar com o assunto educação. Obrigado, pode contar comigo.
Muito bom. Você aí de casa já conseguiu começar o teu ano com saldo no azul? Ou pulou de um ano para o outro no vermelho? Então, você não está sozinho não, viu? Tem muita gente nessa situação. 2025 pode ser, gente, a oportunidade ideal para você rever os teus hábitos, traçar suas metas, sabe, promover a vida financeira? Muita gente precisa desse equilíbrio, né? A grande maioria dos brasileiros precisa desse equilíbrio. E a gente está aqui para te ajudar. Organizar as finanças e, claro, né, que para isso é fundamental garantir uma estabilidade para esse alcance, né, dos maiores objetivos, os mais importantes. Como que tá dívidas, por exemplo, né? Como fazer uma reserva de emergência para você realizar o seu sonho a longo prazo, nem que seja assim. Olha só. Você conseguiu iniciar o ano novo com as contas em dia? Em dias totalmente não, mas é o que eu pretendo. O que você vai fazer para tentar começar o ano no saldo azul? Azul, quando eu receber meu dinheiro, eu vou quitar as contas e depois buscar o que sobrar, não ficar com conta vermelha, né? Tentar quitar tudo. Eu vou tentar, né? Mas acredito que sim, com certeza. O que você pretende fazer para entrar com um saldo positivo em 2025? Economizar um pouquinho. O que você está fazendo para entrar com o saldo no azul? Rapaz, eu estou pelejando aí para pagar tudo em dia. Não deixar as contas atrasadas? Não deixar as contas atrasadas. Mas é um pouquinho difícil, hein? É difícil, mas o cara tem que lutar, né? Começar o ano no azul é um desafio para a maior parte dos brasileiros que estão com algum nível de endividamento. Dados do Banco Central revelam que 47% das pessoas terminaram o ano de 2023 com dívidas acima de sua capacidade de pagamento. E em 2024, a situação foi bem parecida. Isso é possível sair desse problema com um bom planejamento financeiro. Uma organização financeira, a palavra-chave que eu sempre costumo falar em finanças pessoais é planejamento. Planejamento e eleição de prioridades, né? Então, você deve planejar o seu orçamento, seus gastos, suas receitas durante todo o ano. Não adianta iniciar o ano de 2025, você tendo aí, como nós sabemos, dívidas e pagamentos fixos, e de repente você ser pego de surpresa. Então o planejamento é essencial nessa fase. Como nós sabemos, nós temos já de início IPTU para pagar, IPVA, os impostos de maneira geral, imposto de renda para quem tem imposto de renda, matrículas escolares. Então são gastos fixos que nós já sabemos que existe. Então, nada melhor do que você fazer um planejamento financeiro, já determinando esses gastos obrigacionais e não deixa de fora também esses gastos variáveis. Eu sempre indico a gente fazer uma planilha de custos, né? Uma planilha de gastos. O economista lembra que uma reserva de emergência pode evitar muitos aperreios. Porém, com orçamento apertado, nem todo mundo consegue fazer uma poupança pessoal. O jeito é evitar se enrolar em dívidas. Mas caso você já tenha muitas contas a pagar, o especialista dá algumas dicas importantes. No caso, para renegociar, primeiro você anotar tudo que você deve, fazer uma renegociação com seus credores, tentar negociar os juros. Se você tiver uma pequena, vamos dizer, reserva financeira, ou se tiver algum recurso que venha entrar, tentar pagar à vista, se houver descontos. Se não houver desconto, você faz um parcelamento que, se o parcelamento for igual ao pagamento de à vista, mas dentro que caiba dentro do seu orçamento, né? E não deixar acumular dívidas. Aproveitar o desconto que, por exemplo, IPVA tem no começo do ano, IPTU tem. Acumular dívida é o pior negócio, porque você não consegue outros objetivos que você tenha no futuro. Contratar um empréstimo, fazer um financiamento de um carro, alugar um imóvel. Então, deixar essa dívida acumular é só você tentar resolver um problema provisório que não adianta. Então, renegocie as dívidas, tente priorizar, cortar gastos supérfluos, não se deixar levar pelo consumismo. A nossa sociedade está muito envolvida com isso. E fazer pesquisas de preço e controlar através do planejamento.
enxugar gelo. Já ouviu esse termo? Ficar enxugando gelo? Não tem fim nunca? Então, exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando. As emergências financeiras, elas podem surgir a qualquer momento, né? Mas é importante a gente estar preparado. Agora a gente vai viajar para Minas Gerais. Vamos lá para Belo Horizonte conversar com a especialista em proteção financeira, a Indiara Reizian, que está aqui com a gente. Ela vai explicar um pouquinho sobre essa questão das reservas de emergência. Bem, Indiara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente iniciar esse bate-papo. Eu queria que você já desse uma dica para quem está assistindo a gente em casa sobre essas questões. O que é exatamente uma emergência financeira? Sim, primeiramente, muito obrigada, Carla, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E é muito do que a matéria aí falou, né? O nosso colega aí, economista, falou. Precisa de planejamento. E, infelizmente, a gente não tem a cultura de se ter planejamento financeiro, a gente não tem educação financeira nas escolas. Eu acho que se tivesse, evitaria um pouco aí desse problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? A grande maioria da população, ela está endividada por falta de planejamento. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da forma correta de se organizar. A gente tem que se pagar primeiro, a gente tem que fazer a nossa reserva primeiro e não guardar o que sobra, né? Porque a grande maioria da população fala, eu vou guardar se sobrar. Mas a conta tem que ser feita o contrário. Você tem que, antes de pagar as contas, antes de gastar tudo, você tem que tirar a sua reserva. Porque senão, como ele falou aí, a conta bagunça toda. Qualquer imprevisto que você tiver, às vezes um pneu do carro furou, às vezes uma máquina de lavar estragou, e aí se você não tiver reserva para isso, como que faz? Aí bagunça tudo, né? Pois é, até uma batida de carro, né? Você bateu o carro, carro, puxa vida, se tem seguro, ainda tem que pagar a franquia. Se não tiver seguro, pior ainda. Piorou, né? Porque assim, eu acho que não tem nada pior do que você sofrer um acidente de carro, por exemplo, e a pessoa, você não ter culpa e a pessoa que cometeu o acidente se recusar a pagar. Porque o troco vem, viu, gente? Lá na frente a gente sabe que o troco vem. Então, assim, reserve um dinheiro. Porque se você não tem o seguro, por mais que você tenha o seguro, você tem que arcar com o valor do seguro ali. Você tem, né, uma margem que você tem que pagar quando você bate o carro, por exemplo, né? Se a culpa foi sua ou não foi, franquia, você tem que né? pagar essa franquia. Então, não tem pra onde correr. Mas, assim, outras emergências. Por exemplo, um dente caiu. E aí, o que eu vou fazer? Não tenho um plano dentário. Vou ter que pagar ali o dentista para arrumar meu dente. Eu acho que é tudo isso, né? Exatamente, exatamente. E existem a forma correta de se organizar, né? Tem o famoso básico ali, que é o 70-20-10. A gente tem que colocar o nosso padrão de vida em cima de 70% da nossa renda, 20% seria ali investimentos, né, em compra de algum patrimônio, aquisição de algum patrimônio, e os 10% é justamente desse ativo garantidor, que entra ali a reserva de emergência, pelo menos uns 5%, e os outros 5% seria ali de um seguro de vida, né, vamos dizer assim. E muitas pessoas nem sabem que existe seguro de vida em vida, né? Que acha que seguro de vida é só em caráter de morte, mas principalmente para quem é empresário, empreendedor, pequenos empresários ali, né, autônomos, que dependem da força de trabalho ali de gerar renda. Se ele adoece por um tempo e para de trabalhar, como é que fica? Fica tudo complicado, a situação financeira. Então, existem ferramentas, existem ferramentas hoje no mercado que te ajudam a complementar, né, o que falta. Às vezes contribui com o INSS, às vezes não. Será que o INSS é suficiente? Às vezes o MEI, contribui só com o salário mínimo, mas o padrão de vida daquela pessoa é 5 vezes maior. Então, para você não ficar passando por dificuldades ali de uma situação de emergência, que você pare de trabalhar por algum motivo, você precisa ter essa proteção financeira, né? Isso é bem importante. A gente já mostrou essa tela para vocês do 70-20-10, né, que você mandou. E aí você já tem uma ideia do 70% que você vai, enfim, usar na vida, os 20% e os 10% ali. O futuro seria os 20%. A gente vai estar guardando esses 20% ou fazendo um investimento, é isso? Isso, os 20% ele entra até para a compra de bens e patrimônios. Por exemplo, 70% são as despesas essenciais, água, luz, condomínio, se tiver IPTU, alimentação. O meu padrão de vida tem que ficar dentro ali dos 70%. Os 20% para aquisição de bens e patrimônios e investimento. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu vou tirar, vou investir. Às vezes a pessoa nem sabe como investir e etc, né? Mas se você tem um financiamento de um carro
entra dos 20%. O financiamento de um imóvel entra dentro dos 20%. Então, os 20% entra ali para aquisição de bens e patrimônios também, tá? Investimento para o futuro, é uma compra de um patrimônio que você está deixando ali, né? Adquirindo um legado para você. E os 10% entraria ali, 5% entre reserva de emergência, que é aquela liquidez imediata, igual a gente falou, o pneu do carro furou, bateu o carro, paga a franquia, e os outros 5% dentro de um seguro de vida. Por quê? Você precisa se resguardar em vida. Muitas das pessoas, elas não sabem que existe a proteção que te resguarde se você adoecer, por exemplo, você quebrar um braço, né? Então, por exemplo, uma manicure, uma cabeleireira, um dentista, um médico, por exemplo, um cirurgião, ele precisa da mão dele, um dentista, ele precisa da mão dele ali. Se ele quebrar a mão, ele para de trabalhar, né? Então, existe no mercado hoje que oferece esse recurso financeiro ali, essa garantia. Aquela velha história de só se vive uma vez, não rola mais, tá, gente? Esse negócio de, só se vive uma vez, vou lá gastar o que eu tenho, o que eu não tenho. Pensa uma coisa, se só se vive uma vez, seguro de vida é uma boa ideia, porque como é que vai ficar seus filhos, né? Hoje, se você não estiver na vida deles, a gente tem que botar isso na cabeça também. Qual vai ser o futuro deles? Como que eles vão ser sustentados, né? Se eles são crianças ainda. Quem que vai cuidar dessas crianças? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Você mandou mais um gráfico pra gente. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela para você poder fazer esse comentário. Pra gente já esclarecer e dar essas dicas bem pontuais. Vamos falar de plano de saúde, seguro de vida e proteção financeira. Sim, sim. A proteção financeira, ela vem muito dessa ideia. Porque, primeiro, qual que é a nossa fonte de renda? Se eu estou bem, eu trabalho e produzo renda. Se eu não estiver bem, como que eu vou produzir renda? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho medo de ficar desempregado. Tá, mas mesmo que você fique desempregado, por mais que você faça ali um bico, você tem saúde para correr atrás, para ter uma renda. A partir do momento que você não tem essa fonte de renda, você não tem a saúde para poder gerar renda, como que fica, né? Então, a proteção financeira, ela vem muito ali também para te resguardar em vida, resgatar a sua saúde, que você esteja apto ali para produzir renda, e tem a questão dos imprevistos também, como a gente falou, 5% ali da renda destinado a essas coisas, pneu furou, o dente caiu, né? Essas coisas assim. Certo. E o legal aí desse gráfico, né, que eu coloco dessas etapas corretas de se organizar, que, primeira coisa, ela vem o seguro de vida, justamente porque eu falei de me proteger financeiramente, que eu sou a provedora de renda. Depois vem o plano de saúde, porque aí, para você não precisar de ficar dependendo de SUS, vamos dizer assim, querendo ou não, a gente tem um SUS aqui no Brasil, graças a Deus, mas se você tiver a possibilidade de pagar um plano de saúde, você vai evitar, às vezes, esperas, filas, né, horas e horas aí esperando atendimento. Então, o plano de saúde, ele vem para te auxiliar nessa forma. Então, existem camadas que você precisa fazer. O que acontece com o brasileiro? Ele não segue a regra, essas camadas, e começa lá no topo, que é a aquisição de bens e patrimônios. Aí começa endividado. Mas não tem nenhuma estrutura para te garantir a compra daquele bem e patrimônio, vamos dizer assim, né? Se você quiser colocar a próxima tela. Vamos lá. Porque aí depois... Legado familiar, reserva a longo prazo, reserva a médio prazo e reserva emergencial. Exato, porque o que acontece? Primeiro você fez o seu seguro de vida, depois você fez o seu plano de saúde. Aí sim, você começa a fazer a sua reserva de emergência. Aí faz a reserva de emergência. Por que a reserva de emergência ela vem depois do seguro de vida e do plano de saúde? Porque no momento que você mais vai precisar, você precisa de ter ali a sua saúde, que é o seu provedor de renda. Então, se você não tiver isso antes para te resguardar ali, a sua reserva de emergência ela nunca vai ser completada, porque qualquer imprevisto que você tiver, você vai ficar tirando dela com relação à sua saúde, à sua geração de renda. Então, depois que você tem isso, aí você começa a fazer a sua reserva de emergência. E aí você faz a reserva de emergência e depois reserva a médio prazo, que é compra de bens e patrimônios, ali um carro, uma troca de carro, uma viagem, por exemplo. Aí você faz a reserva a médio prazo. Depois você faz a reserva a longo prazo, e aí já pensando numa previdência privada, uma viagem maior, ou a troca do apartamento, uma compra de um outro bem mais caro, vamos dizer assim. Então, reserva a longo prazo. E o legado familiar é quando você já juntou ali uma quantidade de valor bacana para você dar de entrada. Porque quanto mais você juntar para dar de entrada, menos juros você vai pagar, né, do financiamento. Exatamente. Então, depois que você tem essa
reserva de longo prazo, você juntou ali um dinheiro durante 5, 10 anos, acumulou uma reserva bacana, você dá de entrada para, assim, comprar o seu bem patrimônio, né? Adquirir ali o legado familiar. Então, essa é a estrutura correta de sucesso financeiro. Só que, infelizmente, a gente não tem essa cultura nas escolas, né? Eu acho que se tivesse uma matéria de educação financeira, evitaria aí muitos problemas. Com certeza. Mas aí a gente tem que botar também um pouco de conhecimento, sabe? Por exemplo, a gente aqui nesse momento tá passando para quem está nos assistindo essa informação, esse conhecimento. Eu não conhecia, se você de casa também não conhecia, estamos conhecendo a partir desse momento. Agora vamos fazer a nossa parte, vamos pesquisar e vamos correr atrás desse prejuízo para que a gente possa garantir um futuro para os nossos filhos e para a gente mesmo, para a gente ter uma vida mais leve, mais confortável e sem tantos rusgos, né, de noites sem dormir pensando nas dívidas. Começar 2025 com planejamento. Quero te agradecer demais, Intiara, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau. Viu só? A gente faz isso aqui, a gente divide com vocês essas informações para que você possa também começar diferente. Ah, mas eu não vou conseguir chegar até dezembro de 2025 já com tudo isso assim direitinho na ponta do lápis. Mas começa, leva tempo. Tem pessoas que fazem planejamento financeiro de 10, 15, 20 anos, pensando exatamente no futuro. Então pensa você também. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já com uma entrevista muito boa que eu prometi lá no comecinho do programa para a gente aprender a lidar com o nosso tempo. Você aprendeu já sobre a economia financeira? Agora vamos aprender sobre a economia de tempo. Mas é rapidinho, é um pé lá, outro cá, eu já volto. E eu te levo para passear por Chapecó. Linda, maravilhosa. Quem não conhece, precisa conhecer essa linda Chapecó catarinense, uma das cidades mais importantes de todo o estado de Santa Catarina, por conta das suas indústrias, das suas produções locais. É uma cidade que foi colonizada principalmente por imigrantes italianos, alemães, poloneses, e isso influenciou muito na cultura, na culinária local, que é deliciosa. Então, quero mandar um grande beijo para quem nos acompanha em Chapecó pelo canal 26.1 da TV Evangelizar para todo o Brasil. 31 graus nessa cidade espetacular. Agora vem cá, eu falei do tempo lá no comecinho do programa de hoje. Como é que anda essa relação sua com o tempo? Será que você está conseguindo administrar essa relação ou você está tropeçando em cima da sua rotina, em cima dos teus afazeres, olhando o calendário e lembrando que você tem que fazer algo muito importante de última hora, ou que você tem uma entrevista de emprego, ou que você tem, de repente, um compromisso, tem médico, tem que levar o filho em tal lugar. É uma loucura, né, gente? Mas calma, vamos respirar aqui junto comigo. Tereza Miller, que é psicóloga especialista em comportamento, está aqui com a gente. Tudo bem, Tereza? Tudo certo. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber. Bem, para a gente entender um pouco sobre essa percepção de que o tempo está passando muito rápido, de que a gente não tem tempo para nada, é uma loucura. Vamos respirar um pouco e vamos dar uma olhadinha na conversa que o Luciano Pichetti teve com o pessoal nas ruas, para saber sobre essa percepção do tempo. Será que está faltando tempo ou está sobrando afazeres? Olha só. Onde é que foi parar o tempo? Ou melhor, o que é que a gente fez com o tempo? Ou melhor ainda, o que é que a rotina fez com o nosso tempo? Nós não temos mais tempo para fazer coisas que gostaríamos de fazer, como, por exemplo, ligar para aquele amigo, ligar para a mãe. Hoje, essas conversas se resumem muitas vezes a uma mensagem de texto ou então a um áudio. Você também sente que falta tempo no seu dia a dia para fazer o que você gostaria de fazer? Nós íamos às ruas para saber se as pessoas de fato se sentem assim. Eu sinto que falta tempo, assim. É muita correria, né, no dia a dia, e 1 minuto muda muita coisa. É o povo que está muito acelerado, a correria aí. O tempo realmente está muito escasso para todo mundo, é o que a gente percebe, né? A rotina do dia a dia está cada vez ficando pior, né? Maior, na verdade. Mais compromisso, trabalho. Final de ano também já é uma correria maior, né? Eu que trabalho em loja,
A gente está atendendo bastante, desde manhã até de noite o horário, a gente sempre estende depois o horário, a gente sempre está numa correria maior. É muito estudo, trabalho, compromisso, né? E às vezes a gente não sai para esfriar a cabeça, né? Para relaxar. Acho que às vezes você não consegue dar atenção devida para as pessoas pela falta de tempo, pela correria, pelo dia a dia mesmo, pelo trabalho. E ninguém se comunica, se visita, é por mensagem, por WhatsApp e tudo. Isso eu não concordo. Eu acharia que tinha que ser como era antigamente, que nós todos se encontravam um com o outro. Para minha família eu dou bastante atenção, eu priorizo, sabe? A minha família. Trabalhava mais perto da casa da minha mãe, conseguia passar lá na hora do meu intervalo, almoçava lá com ela, conseguia dar uma atenção maior para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos também, meu irmão caçula. Hoje tá bem difícil para mim ficar perto deles. Não, o tempo não falta. É a gente que não vai por falta de tempo. Falta administrar melhor o tempo que a gente tem. Isso, tem que se cuidar mais, quando vê o tempo domina nós. Eu acho que a rotina que nos engole, o comércio que nos enlouquece, a ansiedade que a gente vive nos últimos dias de querer fazer as coisas, de querer dar conta e não dar conta. E o tempo que deveria ser bem administrado tem sido atropelado. Atropelado, acho que é essa a palavra, está atropelando tudo, né? Atropelando as pessoas, atropelando o tempo, atropelando tudo. Eu não sei se vocês perceberam, até a doutora vai poder me ajudar nesse sentido. Quando a gente finaliza um ano, a gente espera que ele acabe num domingo, para o dia 1º ser na segunda-feira, né? Porque aí, psicologicamente, a gente já entendeu que começou um novo ano, certo? Mas dessa vez, foi uma semana em que metade dela foi o final do ano de 2024 e a outra metade da semana foi o início de um novo ano. Eu acho que essa sensação de que a gente estava na quinta, na sexta, na segunda e estava perdido no meio da semana, é exatamente isso. Porque, primeiro, o ano não finalizou como nós gostaríamos, né? Acabar num domingo para começar um novo ano na segunda, né? Então, a gente tem muito essa dificuldade de tempo e quando a gente bate o olho no calendário, a gente fica perdido nos dias também, né? Sim, com certeza. As pessoas, elas estão cada vez mais aceleradas. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é difícil fazer uma aliança com o tempo. As pessoas querem já conquistar muitas coisas num curto período de tempo. E isso faz com que elas tenham essa sensação de que falta tempo. Mas, na verdade, nós temos 24 horas. Claro que existem realidades diferentes, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, mas nós temos 24 horas, né? E se a gente for pensar, a gente está muito sobrecarregado, né? Se a gente for falar com as pessoas, inclusive essas que deram entrevistas, possivelmente elas estão sobrecarregadas e elas sentem que falta tempo. Mas aí é importante a gente pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, como que a gente cuida dele, a gente traz consciência para ele ou a gente está vivendo no automático? Eu costumo ouvir muito pessoas dizendo, eu vivo no automático, eu estou no piloto automático. E isso é uma problemática muito grande, porque acaba acarretando na sensação de que a pessoa não está vivendo, de que falta tempo e que ela não consegue aproveitar a vida dela. Mas aí é importante a gente retornar, né, a essa consciência e entender o que eu estou fazendo com o meu tempo dentro das minhas possibilidades. O que eu estou fazendo com a minha vida, né? O tempo passa mesmo, gente, passa. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, eu estou conseguindo me organizar para viver esse tempo? Para quem está assistindo a gente em casa, por exemplo, nesse momento, férias dos filhos, né? As crianças estão em casa, aquela movimentação dentro de casa, completamente fora da tua rotina do dia a dia, porque agora as crianças não estão indo para a escola. E você tem que continuar mantendo a tua organização com as crianças em casa. Como é que a gente readapta tudo isso? É importante sinalizar que a pessoa que está em casa com os filhos, ela não vai conseguir manter a rotina que ela tinha antes, quando eles estavam na escola. Isso vai ser inviável. E quanto mais a mãe ou o pai ou o cuidador tenta se colocar como era a rotina sem os filhos, mais ele vai se sentir ansioso, possivelmente irritado, porque vai ser inviável. As crianças estão ali, né? Claro que é importante manter uma organização, pensar num tempo adequado para fazer as atividades, para trabalhar, enfim, mas vai ser insustentável manter a rotina com os filhos, né? Sem os filhos, com os filhos, né? Não tem como. Então fica a dica para você. Depois que você acha que você está sem tempo, tem um filho para você ver para onde vai o seu tempo.
Você tem que se organizar, não tem jeito, não tem escapatória, né? E como é que a gente lida com essa questão da qualidade de vida? Porque assim, a gente preza muito pelo cuidado ao outro, né? Não só quem é pai, quem é mãe, tá? Às vezes você é só filho e você você dedica boa parte da sua rotina para cuidar dos seus pais, né? Dos seus avós, por exemplo. Não é verdade? Dos seus irmãos. Enfim, independente da tua configuração familiar. E muitas vezes a gente esquece da gente, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. Olha, tô precisando ir num dermatologista há tanto tempo, né? Marcado uma vez esse médico, né? Prestar atenção um pouco em você, porque a gente se coloca muito em segundo lugar quando tem alguém dependente da gente. Com certeza. Tem uma fala muito presente no curso de psicologia, é que a gente não consegue cuidar do outro se a gente não cuidar da gente. Então, ao longo da faculdade, nós escutamos pelos 5 anos que nós precisamos fazer terapia para nós estarmos aptos para atender outra pessoa. E se a gente for pensar na maternidade, no cuidado das crianças, enfim, como que essa família vai conseguir manter um cuidado adequado para essas crianças se ela não está bem? Se ela está ali em último lugar, muitas vezes não é nem em segundo lugar, está em último, coloca todas as responsabilidades antes. Então, isso vai fazer com que ela se sinta fragilizada, possivelmente essa autoestima vai ficar fragilizada, pode inclusive desencadear uma depressão, ansiedade, um estresse muito exagerado, e isso vai reverberar no cuidado com a família. Então, não é egoísmo se priorizar, porque se nós não nos priorizarmos, o nosso cuidado, o nosso trabalho, a nossa rotina, a nossa produtividade vai ser afetada necessariamente, porque não tem como. E assim, pra gente ser bem prática, a gente pode fazer isso num papel, por exemplo? Colocar ali os meus afazeres da semana, os meus afazeres do dia, para começar a organizar, porque eu, por exemplo, eu sou muito tátil, eu preciso me organizar visualmente. Se eu não fizer essa organização, mentalmente pode esquecer. Né? Porque daí, se não tiver um lembrete no celular, se não tiver um lembrete ali na agenda, né? Na tua agenda, na tua rotina do teu calendário, aí já dança tudo vai por água abaixo. O plano semanal, né, das atividades ou mensal é extremamente interessante, desde que ele esteja alinhado com a realidade da pessoa, né? Se a pessoa, sei lá, chega às 10 da noite em casa, coloca que vai na academia às 5:30 da manhã e aí vai trabalhar o dia inteiro, vai cuidar dos filhos, provavelmente vai ser insustentável, né? Então, é importante colocar ali no papel metas realistas, porque senão pode, inclusive, aumentar essa ansiedade e essa sensação de que falta tempo. Então, é interessante a pessoa colocar ali o que ela sabe que ela vai dar conta. Ela percebeu que ela dá conta, ela precisa fazer alguma outra coisa, ela quer se aprimorar em outro aspecto da vida dela, ok, coloca na próxima semana. Então vai escalando na medida do possível, caso a pessoa sinta que ela consegue fazer mais, caso ela queira fazer mais, né? Pensando nessa perspectiva de produtividade. Mas claro que para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa também colocar nesse plano o tempo de descanso, o tempo de cuidado, o tempo para cuidar da saúde. Então, isso é extremamente necessário e importante para que a pessoa consiga viver de forma plena. Tá aí, dicas excelentes para você reaproveitar o seu tempo, prestar mais atenção em você, prestar mais atenção nas pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que convivem com você e começar a se colocar em primeiro lugar também, que é uma parte bem importante da mudada, da virada de chave, com certeza. Muito obrigada, viu, doutora? Um prazer te receber aqui. Um prazer é meu, muito obrigada. Você de casa, agora a gente vai conversar com a Vanessa, porque ela vem com dicas excelentes para quem está com dificuldade ainda nos olhos, visão seca, apagada, os olhos ardendo, você fecha o olho assim, parece que está queimando. Então, Vanessa traz uma dica muito, muito boa. Boa tarde, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, mas que parece que está tudo nublado. Tudo embaçado, parece que tem uma nuvem aí na sua televisão, a vista foi ficando fraca com o passar do tempo, o olho está ardendo demais, coçando, fica vermelho. Gente, esses são sintomas de que sua visão precisa de cuidado sim. Você já tem em casa alguém com uma catarata, com glaucoma, sofrendo com um problema mais sério de visão? O Vision X auxilia no processo de recuperação, auxilia nessa reposição de vitaminas tão importantes para o seu organismo. Então ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Você já deixou de fazer alguma coisa que você gostava porque não está enxergando direito? Costurar, bordar, dirigir muitas vezes? Então para tudo.
Você precisa conhecer o Vision X, hein? Liga agora 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhar mais um depoimento de sucesso com o Vision X. Veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e, graças a Deus, sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpou as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa. Olha só que beleza! Então faz o seguinte, liga já, 0800 777 0190, eu entrego na porta da sua casa. Rapidinho chega aí pra você e você já vai começar a tomar. Mas é importante você se atentar, ó. É esse aqui do X bem grandão, que é o poderoso verdadeiro que te dá um resultado rápido. Promoção que você quer, não é verdade? Vamos fazer promoção então. É 50% de desconto e as 20 primeiras ligações eu vou mandar um presente super especial, então não dá para perder. 0800 777 0190, Vision X, o X da sua visão. Obrigada, é com você. Obrigada, Vanessa. Agora eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito legal da internet, que acontece muito no dia a dia, na casa das pessoas, tá? Qual marido que nunca usou um pano de louça para enxugar uma outra coisa qualquer, né? E não conta nada para a esposa. Vai lá, limpa ali, aquilo ali, fica quieto e coloca o pano de louça no lugar de volta. Então, vou te mostrar uma família que gravou diversas situações exatamente nesse sentido. Com essa, vou usar aqui, né, limpar uma coisa que não devo com esse pano aqui, mas eu não vou contar nada para ninguém. Olha só, é assim na sua casa? Eca mesmo. Gente, vamos mostrar de volta, por favor? Porque eu tenho certeza que tem alguém na tua casa que ficou assim, ó. Não entendi. Vamos colocar de volta? Por favor, coloca aí com áudio e tudo, que tá ótimo isso aqui. E aí, na tua casa tá desse jeito também? Cada um usa um pano para uma coisa, um balde para outra, uma colher para outra e assim vai? Gente, vamos encerrando o programa de hoje com muito bom humor, com muita alegria, dividindo com vocês mais essa primeira semana. Isso mesmo, primeira semana do ano. Aliás, primeira metade de semana, né? Como a gente falou ali com a doutora. Metade dessa semana foi final de 2024 e metade dessa semana, início de 2025. Quero deixar o meu carinho para você que está em casa assistindo. Amanhã de manhã a gente está aqui, tá? Não vai esquecer. Produção, é 10 horas da manhã? 9 horas da manhã tem os melhores momentos da semana aqui no A Vida Não Para, cedinho com vocês, antes da missa, tá bom? Aliás, depois da missa, né? Depois da missa, na sequência, já vem o programa Experiência de Deus do Padre Reginaldo Manzotti. Gente, um beijo no coração, estão me mandando embora, tchau! Vamos finalizar com a imagem aqui, ó. Vamos para Palmas, no Tocantins. Um beijo para quem assiste a gente em Palmas e você de todo o Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. Agora você fica com o programa da Olga Bon Giovanni. Querida, beijo para vocês.